Olá, vamos dar início à nossa videoaula sobre redes de resistência térmica. No início desse curso, nós vimos e aplicamos os conceitos de condução de calor, de convecção e de radiação. Contudo, nós aplicamos esses conceitos de forma isolada. Nós até chegamos a resolver problemas que envolviam convecção e radiação. Contudo, a resolução dele foi de forma isolada. Nós resolvemos a convecção, resolvemos a radiação e depois nós somamos o resultado dos dois mecanismos de transferência de calor. Assim, nessa parte da matéria, nós vamos aplicar o conceito de redes de resistência térmica para resolver problemas um pouco mais complexos, que envolverão simultaneamente os mecanismos de transferência de calor por condução, convecção e radiação. Essa videoaula está separada em 7 tópicos. O primeiro será a definição de redes de resistência térmica. O segundo é a representação gráfica e analogia com resistência elétrica. O terceiro é a associação em série e o quarto em paralelo. No quinto tópico, nós desenvolveremos a equação que calcula resistência térmica em condução de calor. No sexto, será desenvolvida a equação que calcula resistência térmica em convecção de calor. E no sétimo, a resistência térmica em radiação de calor. O conceito que define resistência térmica é dado por essa equação. Em particular, existe uma analogia entre as difusões de calor e de carga elétrica. Da mesma maneira que uma resistência elétrica está associada à condução de eletricidade, uma resistência térmica pode ser associada à condução de calor. Definindo resistência como a razão entre o potencial motriz e a correspondente taxa de transferência, que nós chegamos a esta equação. Note que a resistência elétrica é dada pela razão entre a diferença de potencial elétrico, representado pela letra U, e a corrente elétrica, representada pela letra I maiúscula. Nós também podemos representar a resistência elétrica como sendo o comprimento dividido pela condutividade elétrica vezes a área. Voltando na equação da resistência térmica, se nós substituirmos o valor da taxa de transferência de calor para uma parede plana, nós vamos obter a seguinte equação, que é igual à espessura da parede dividido pela condutividade térmica vezes a área. Portanto, análogo à resistência elétrica, a resistência térmica é definido como sendo a razão entre o potencial motriz, ou seja, a diferença de temperatura no caso da transferência de calor, e a taxa de transferência que corresponde a essa diferença de potencial. Neste tópico, vamos ver a representação gráfica, que será de forma análoga com o que nós utilizávamos para representar graficamente um resistor elétrico. Ou seja, será uma linha em formato de zigue-zague entre dois pontos, onde os pontos representam as temperaturas, no caso a temperatura 1 e temperatura 2, e o ΔT igual a T1 menos T2, e a linha em zigue-zague representa a resistência térmica. Assim, a analogia com a resistência elétrica, que era representada através dessa linha em zigue-zague entre dois pontos, contudo, na resistência elétrica, os dois pontos eram o potencial elétrico, e essa diferença de potencial elétrico era dada pela letra maiúscula U, e o zigue-zague representava a resistência elétrica. E através desse resistor elétrico passava a energia elétrica, uma corrente elétrica de energia que era representada pela letra I maiúscula. De forma análoga, através dessa resistência térmica vai passar o calor, que é representado pela letra Q minúsculo, quando for a taxa de transferência de calor. Ou seja, a energia térmica que atravessa a resistência térmica. Assim, quando existirem mecanismos diferentes, ou quando existirem no mesmo mecanismo materiais diferentes, ou meios diferentes no qual o calor é transferido, nós vamos representar esse sistema através de resistência térmica, fazendo associações que podem ser em série ou em paralelo. A representação gráfica dessas associações, então,
Será de forma análoga ao que nós fazíamos para a associação de resistores elétricos? Ou seja, no caso da resistência em série, os resistores são colocados na mesma linha representando uma série de resistores. E, por exemplo, neste desenho, a resistência total seria igual à soma de R1 mais R2 mais R3. Já para a resistência em paralelo, os resistores são desenhados em paralelo e a resistência equivalente desse circuito em paralelo é igual à soma do inverso das resistências, ou seja, o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso das resistências. Neste desenho foi representado 3 resistores, mas podem ser N resistores. Apenas de forma ilustrativa, esse desenho representa uma parede composta dos materiais A, B e C, onde um lado passa um fluido quente e o outro lado passa um fluido frio. Se nós montarmos um circuito de resistência, então nós teremos 5 resistências. A primeira resistência é a resistência de convecção do fluido quente, depois vem a resistência da parede A, em seguida a resistência da parede B e C, e por último a resistência do fluido frio. Estamos falando da resistência à transferência de energia térmica. Note que o sentido da taxa de transferência de calor, ou o sentido do fluxo de calor, é da esquerda para a direita, da temperatura maior para a temperatura menor. Se ele fosse de baixo para cima, a transferência seria em paralelo, que é representado nesta imagem. Nesta imagem são 4 materiais, o material E, o material F, o material G e o material H, também uma parede composta. E o fluxo de calor primeiro atravessa o material E, depois ele atravessa paralelo o material F e G, e depois em série ele atravessa o material H. E a representação do circuito de resistência fica dessa forma. Existem então 2 resistências em paralelo. É necessário primeiro calcular a resistência equivalente dessas 2 resistências em paralelo e depois somar com as demais resistências, a resistência E e H, que está em série com essas 2 resistências em paralelo. Vamos agora desenvolver as equações que nós vamos utilizar para o cálculo da resistência térmica em condução de calor. Bom, como vimos, por definição, a resistência térmica é a razão entre a diferença de temperatura e a taxa de transferência de calor. Para a condução através de uma parede plana, nós vimos que a taxa de transferência de calor é igual à condutividade térmica vezes a área vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura da parede. Assim, substituindo essa equação na definição de resistência térmica, transferência de calor, nós temos que a resistência térmica é igual à espessura da parede dividido pela condutividade térmica vezes a área. De forma análoga, nós também trabalhamos com o fluxo de calor, que na prática é apenas a razão entre a taxa de transferência de calor e a área de transferência de calor. Assim, de forma análoga, nós também desenvolvemos uma equação para a resistência térmica à transferência de calor por unidade de área, que é dado pela razão entre a espessura da parede e a condutividade térmica da parede. Na primeira parte do nosso curso, nós vimos que a equação que calcula a taxa de transferência através de uma parede cilíndrica é diferente da equação que calcula a taxa de transferência através de uma parede plana. A taxa de transferência através de uma parede cilíndrica é dado por essa equação, 2πLK dividido por ln de R1 por R2, vezes a diferença de temperatura. Assim, substituindo essa equação, nós obtemos a equação que calcula a resistência térmica à transferência de calor através de uma parede cilíndrica, isso no sentido radial da parede. Análogo à taxa de transferência de calor por comprimento de tubulação, que era representado pelo índice Q', nós temos a resistência térmica por unidade de comprimento de tubulação, que também é representado pelo índice linha, vai ficar como R'. O R' então será dado por essa equação, ln de R1 dividido por R2 dividido por 2πk. Apenas o L passou multiplicando o R para formar o R'. A unidade da resistência por unidade de comprimento, na verdade a unidade de comprimento ela fica na parte de cima da unidade. Então a unidade dessa resistência por unidade de comprimento, na prática, é Kelvin vezes metro dividido por watt.
nós podemos ver que a unidade da resistência é igual a Kelvin dividido por Watt. Vamos voltar lá na parede plana, então a unidade da resistência de uma parede plana também é igual a Kelvin dividido por Watt, contudo a unidade de resistência por unidade de área é igual a Kelvin vezes metro quadrado dividido por Watt. Para a condução através de uma parede esférica, então vamos fazer o mesmo procedimento. A equação que calcula a taxa de transferência através de uma parede esférica é dado por 4πk dividido por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 vezes a diferença de temperatura. Substituindo na definição de resistência térmica, nós temos então que a resistência térmica à condução através de uma parede esférica é igual a 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 dividido por 4πk. Para outros sistemas, então, no qual a área é variável ou até no qual a condutividade é variável, nós temos que desenvolver a equação da taxa de transferência de calor e substituir na definição de resistência térmica. Para ilustrar uma situação no qual a condutividade é variável e nós não possuímos a equação que descreve a condutividade térmica, vamos olhar o exercício 42 do capítulo 3 do Encrópera, sétima edição. Ele fala o seguinte: seja a parede de um tubo com raios interno e externos iguais a Ri e Re, cujas temperaturas são mantidas a Ti e Te respectivamente. A condutividade térmica do material do tubo é função da temperatura e pode ser representada por uma expressão na forma K igual a K0, que multiplica 1 mais AT, onde K0 e A são constantes. Obtém uma expressão para a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento do tubo, e depois ele pede qual é a resistência térmica da parede do tubo. Esse desenho, então, representa o nosso sistema. Para resolver esse exercício, então, nós vamos partir da lei de Fourier, que descreve a taxa de transferência de calor no sentido do raio, e ela é dada por menos K vezes a área vezes a variação da temperatura em relação ao raio. Vamos substituir a área da tubulação, que é dada por 2πrl, e a condutividade térmica, que agora será dado por K0, que multiplica 1 mais AT. Substituindo, portanto, a condutividade térmica e a área e reorganizando essa equação, nós temos a seguinte equação que pode ser integrada. Agora, então, resolvendo essa integral de Ri até Re, assim como da temperatura Ti até a temperatura Ti, nós obtemos a seguinte equação. Nós podemos simplificar esta equação. Portanto, simplificando e reorganizando os termos da equação, nós temos a equação que descreve a taxa de transferência de calor através de uma parede cilíndrica, onde o material da parede possui uma condutividade variável. Substituindo agora na definição de resistência térmica, nós podemos obter então a equação que descreve a resistência térmica em um sistema cilíndrico com a condutividade variável. Ainda é possível simplificar a equação, apenas um pouco de álgebra, e a equação simplificada para a resistência térmica à transferência de calor através de uma parede cilíndrica, no qual a condutividade variável fica sendo essa. A unidade do valor da resistência obtido aplicando essa equação é Kelvin por Watt. Nós podemos também obter a equação que descreve a resistência por unidade de comprimento da tubulação. Vimos então como obter a resistência térmica em sistema onde existe condução de calor. Vamos ver agora como obter a resistência térmica em sistemas que existem convecção ou radiação de calor. Para a convecção de calor, nós partiremos da mesma definição de resistência térmica à transferência de calor, que é igual a ΔT sobre a taxa de transferência de calor, contudo agora é ΔT sobre a taxa de transferência de calor por convecção.
Conforme a lei de resfriamento de Newton, a taxa de calor por convecção é dado por H de convecção vezes a área da superfície vezes a diferença de temperatura entre o fluido e a superfície. Substituindo a equação de resfriamento de Newton na definição de resistência à transferência de calor, então, nós obtemos a equação que descreve a resistência à transferência de calor por convecção. Também podemos obter a resistência à transferência de calor por convecção por unidade de área. Assim, basta substituir o fluxo de transferência de calor por convecção na equação que define a resistência à transferência de calor. De forma análoga agora para a radiação de calor, a resistência à transferência de calor por radiação, nós vamos substituir então a equação que descreve a taxa de transferência de calor por radiação. Na prática, para a gente conseguir cortar a diferença de temperatura, nós vamos substituir a segunda equação, que é quando fala que a taxa de transferência de calor por radiação é igual ao coeficiente de radiação que multiplica a área, que multiplica a diferença de temperatura entre a temperatura da superfície e a temperatura da vizinhança. De forma análoga, nós também obtemos a resistência de radiação por unidade de área. Assim, a unidade da resistência de radiação é Kelvin por watt, ou a resistência de radiação por unidade de área fica Kelvin metro quadrado. Concluímos nossa videoaula sobre redes de resistência térmica. Nesta videoaula nós vimos as definições de redes de resistência térmica, nós vimos como ela é representada graficamente e analogia com resistência elétrica, vimos a representação da rede de resistência térmica em série e em paralelo e também desenvolvemos as equações que são utilizadas para calcular a resistência térmica em condução em diferentes materiais, em convecção de calor e em radiação de calor. Na próxima videoaula nós vamos resolver um exercício aplicando esse conceito de redes de resistência térmica. Até lá!